Já ouviu falar que houve um dia em que o sol parou? Que a lua atrasou? Como se o tempo tivesse dado pausa, diante de um pedido humano. Uma batalha sangrenta, 5 exércitos contra um. Um comandante destemido, guiado por uma fé inabalável. E no auge da guerra, o impossível aconteceu. Antigos registros falam de uma ajuda caída do céu, de um silêncio cósmico que ecoou pela eternidade. Mas teria isso realmente acontecido? Ou seria apenas um mito poderoso entre páginas sagradas? Hoje, vamos explorar o momento em que o tempo parou, e o universo ouviu a voz de um homem. Prepare-se para descobrir o que a ciência, a arqueologia e as escrituras revelam sobre o dia em que o sol parou. Mas quem era esse homem, capaz de fazer o céu parar ao som da sua voz? Seu nome era Josué. Discípulo de Moisés, guerreiro desde jovem. Um líder moldado no fogo do deserto e nas promessas do Deus de Israel. Josué não era apenas um comandante, ele era o escolhido para completar uma missão sagrada. Conquistar a terra prometida. Canaã, um território tomado por nações idólatras e fortalezas impenetráveis. Com sua espada em uma mão e as promessas de Deus na outra, Josué marchava com um povo marcado por milagres, e também por desafios. Mas em breve, ele enfrentaria algo jamais visto. Um confronto que não se resolveria apenas com táticas ou bravura, mas com intervenção divina. Ao sul de Canaã, um pacto foi selado. A cidade de Gibeão, temendo o avanço dos israelitas, decidiu se render, mas não pela força, e sim pela diplomacia. Fizeram aliança com Josué, abandonando os deuses da terra e buscando proteção no Deus de Israel. Isso despertou a fúria dos poderosos amorreus. 5 reis, 5 tronos, 5 nações em aliança contra uma única cidade. Adonisedeque, rei de Jerusalém. Uão, rei de Hebron. Pirão, rei de Jarmute. Jafia, rei de Laquis. Debir, rei de Eglon. Juntos, eles representavam a força da rebelião, da idolatria e da resistência ao avanço de Israel. Eles não marcharam apenas contra Gibeão. Marcharam contra a aliança, contra a promessa. Contra o Deus que guiava Josué. Quando os gibeonitas clamaram por socorro, Josué não hesitou. Ele não esperou o amanhecer. Liderou seu exército em uma marcha noturna através das colinas e vales de Canaã. Sem descanso, sem medo. Apenas fé. E ao romper da aurora, o campo da batalha se revelou diante dos olhos do céu. Mas o que estava prestes a acontecer ultrapassaria os limites do mundo natural. Algo que somente Deus com sua glória poderia realizar. Ajudar o justo, que naquele momento estava em desvantagem, era 5 reinos contra uma cidade. Mas Deus reequilibrou essa balança, mostrando que nunca abandona quem segue uma vida digna e correta. Se você já sentiu que em algum momento Deus tocou sua vida e te deu uma força para vencer, deixe seu testemunho nos comentários. Quando a batalha começou, o céu estava carregado. O chão estremecia sob os pés dos guerreiros. Os gritos ecoavam pelos vales, e os exércitos amorreus, confiantes em sua aliança de sangue, avançaram com fúria. Mas Josué tinha algo que eles não tinham. Uma promessa celestial. E então, a voz de Deus se fez ouvir no coração do comandante. Não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Josué acreditou, não com dúvida, mas com certeza. E o impossível começou a acontecer. De repente, o céu se rasgou. Grandes pedras de granizo começaram a cair, não sobre Israel, mas sobre seus inimigos. Pedras tão pesadas, tão precisas, que pareciam guiadas por uma inteligência invisível. Os registros dizem que mais homens morreram pelo granizo do que pela espada. A batalha era feroz, o tempo passava. O dia parecia curto demais para alcançar a vitória completa. E então, no auge da guerra,
Josué fez algo jamais visto na história da humanidade. Ele não gritou para os soldados. Ele levantou os olhos ao céu e orou. Uma oração ousada, surpreendente, impossível aos olhos humanos. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o inacreditável aconteceu. O sol parou. A lua se deteve. O tempo ficou suspenso. Um dia se estendeu além de seus limites naturais. Como se o próprio universo tivesse atendido a um comando vindo da Terra. Um milagre cósmico. A Bíblia registra. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem. Deus ouviu, e respondeu. O Criador do tempo, parou o tempo. Porque um homem ousou crer. Porque um homem ousou orar. Josué não era um feiticeiro, nem um semideus. Era apenas um servo, com fé suficiente para mover os céus. Essa história não é apenas uma batalha antiga. É uma mensagem eterna. Que o tempo está nas mãos do Altíssimo. Que o universo obedece àquele que o criou. E que às vezes, uma única oração é capaz de mudar as leis do mundo visível. Esse evento desafia a lógica, confronta a ciência, provoca o cético. Mas permanece como um dos momentos mais grandiosos das Escrituras. Um ponto de encontro entre fé e mistério cósmico. Uma lembrança de que, diante da batalha, não há limites para o que Deus pode fazer por aqueles que creem. Esse acontecimento não é apenas um relato antigo. É um símbolo eterno. Um lembrete de que a vitória não vem apenas da força, da espada ou da estratégia, mas da direção divina. Quando Josué orou, ele não pediu uma arma. Não pediu reforços. Ele pediu tempo. E pediu com fé. E Deus respondeu, com o céu inteiro. Talvez hoje, você esteja em uma batalha também. Talvez tudo o que você precisa não seja mais força, nem mais recursos. Talvez o que você precisa, já esteja aí, ao seu redor, mas você ainda não percebeu. Josué precisava de tempo. E Deus lhe deu o sol parado e pedras caindo do céu. O que será que você precisa hoje? O que você está enfrentando, que parece maior do que você? Não tenha medo. Não recue. Ore, confie, avance. Porque o mesmo Deus que ouviu a voz de Josué, ainda ouve as vozes daqueles que creem. Ele ainda é o Deus que detém o tempo. Que mexe nos céus. Que intervém na terra por amor aos seus filhos. O que você precisa? Deus pode te mostrar. Apenas peça com fé. Porque para Ele, nada é impossível. E lembre-se, o sol pode parar novamente, se for preciso, por você.